ficando então você ter um novo MD5, né, sem necessidade de homologar dentro do prazo legal que vocês têm de 1 ano. Só uma Então, coisa antes. isso... Só uma coisa antes. Pois por não, isso, Alexandre, então, que a dica que você deu lá no nosso evento em Recife é importante passar aqui. Certo. Quem não homologou TEF e pretende homologar TEF, boa. primeiro homologa TEF. É verdade. Depois homologa PAF, certo? É verdade, com certeza. Por exemplo, no caso do TEF, né, vocês que vão homologar, que não homologaram ainda, a gente sempre aconselha a primeiro fazer a homologação do TEF para depois vocês fazerem conosco a homologação do PAF-SF. Por quê? Porque no momento que você está fazendo a homologação do TEF, provavelmente vão surgir bugs, problemas, né? E você vai ter que mexer no código. Terminado o TEF, homologou, está tudo certinho, aí então você passa para o processo de homologação. Se você primeiro fizer a homologação e depois o TEF, o MD5 que nós geramos e disponibilizamos para você, como você vai ter que alterar, de repente, seu software lá no TEF, ele vai mudar. Então, a validação que você teve do laudo, ela perde a partir do momento que você também fez o TEF. Né? Espera aí, só um minutinho, desculpe, é porque tem uma pessoa lá que já está levantando a mão umas 3, 4 vezes. Desculpa. Por favor. De cada estado. Veja bem, quando vocês homologam conosco, o PAF-SF ele tem validade a nível nacional. No entanto, quando você tem clientes em estados diferentes, você tem que protocolar, registrar o laudo que nós vamos emitir para você em cada um dos estados que você for atuar, que você tiver clientes. No caso, quando houver alteração, e essa alteração ela afetar um cliente de uma região, você pode, de repente, fazer alteração só naquela região onde você modificou o aplicativo fiscal. Legal. Denison, você pode responder aquela pergunta? Deixa eu só fazer uma intervenção aqui, Denison. Quando o Juderian fala de script aqui, é porque às vezes você tem um programa dentro de um executável, ok? E às vezes você tem lá Story Procedure, Triggers, dentro do banco, que executa funções ali, tá? Legal? É isso que ele quer dizer. Então, eu tenho o meu sistema de frente de caixa, mas lá na retaguarda, no meu banco, eu tenho outros processos em batch ou não, que fazem outras funcionalidades também, né? Entendeu? E aí a pergunta dele tem que homologar os dois, é isso, né? Na verdade, você tem o seu executável e você tem funcionalidades executáveis que se encontram no banco, certo? Essas funcionalidades executam alguma rotina do roteiro? Se executa, caso você alterar essas funcionalidades, você terá de comunicar ao fisco. Mas aí você mexeu, é como se fosse o seguinte, eu vou explicar a parte do MD5 dinâmico, que você lista a cada inicialização todos os executáveis e todos os programas ou DLLs, entre outros, que executam funcionalidades do roteiro. No caso, essas funcionalidades teriam que ser listadas nesse arquivo. Antes do Denison começar a apresentação aqui, pessoal, uma pergunta muito comum é, eu tenho retaguarda, eu tenho módulo separado de quando eu pagar e receber, eu tenho um banco separado e tenho módulo de frente de caixa. Tem que pegar tudo isso e levar lá para fazer a homologação? Né? A resposta é, depende. E a regra é muito clara, tá? Se um dos sistemas auxiliares ou do PDV executam alguma função em que o PAF diz como tem que ser, você tem que trazer para homologar, perfeito? E não é que ele vai homologar o sistema inteiro, não, ele vai homologar só aquela funçãozinha, não é isso? Perfeitamente. Por exemplo, eu tenho lá um sistema de contas a pagar e contas a receber, e nesse mesmo sistema eu faço DAV. Você traz ele junto. Ele vai também olhar o contas a pagar e receber, nossa, mas tá feia essa conta aqui. Não, ele não vai, né? Ele vai fazer o teste do DAV. Perfeitamente. Certo? Mas tem que trazer junto para poder fazer a homologação, tá? Desde que ele execute todas as funcionalidades do roteiro. Perfeitamente, pode sim. Isso, por quê? Porque antes de você começar a homologação, tem um formulário, certo, Denison? Correto. Que você fala assim, ó, não faço DAV, não faço pré-venda, não faço orçamento, não sei o que eu vim fazer aqui, e aí vai, entendeu? Você diz que você não faz. No que você está levando para homologar. Isso. Aí você tem que trazer ele junto para homologar. Entendeu? Então, a regra que todo mundo pode aplicar aqui
Boa, a tua pergunta é boa e profunda, tá? Então vamos comê-la por bifes aí. Isso, então, ok. Tem um parceiro aqui, ó, o pessoal da... Não estou falando mexer não, tá? Pessoal PAF-SF Integração, está até no fundo ali, né? Levanta a mão aí. Ele mostrou uma coisa muito interessante lá, que o cara integra a retaguarda dele com o PAF com 2 cliques, né? Next, finish, pronto, já está integrado já. Aí você pode trocar algumas ideias aí com ele, como é que faz a integração da frente de caixa com uma retaguarda com PAF homologado já. Mas a dúvida dele, Denis, vamos dividir em várias, tá? Então assim, ó, eu tenho um frente de caixa que faz tudo. Então eu pego ele, levo lá na certificadora, homologo e pronto, ok? Mas aí eu tenho o meu frente de caixa e também já tenho uma retaguarda que já está homologada. E eu quero usar as funções dessa retaguarda. Eu tenho que levar os dois para homologar? Tem que levar os dois para homologar. E o MD5 é gerado pelos dois, certo? Pelos dois. Então aquele MD5 gerado pelaquela segunda empresa que eu estou usando e fazendo a parceria é uma coisa. A outra coisa é quando eu junto isso aqui com o meu frente de caixa e levo para homologar. Perfeitamente. Ok? Joia? Perfeitamente. Aí você vai corrigir. Não, peraí. Boa. Tem que corrigir sim, conforme o Denison disse, tem que fazer a correção sim. Mas o teste que o Denison faz, assim, me corrija se eu estiver errado, o teste que o PAF faz de TEF não é aquele roteiro completo que a CMPDV e Software Express faz. Ele só abre, cupom, fecha, imprime o vinculado e pronto, acabou. Próximo teste do PAF, entendeu? Então não tem o roteiro inteiro não, tá? Então, tanto que o órgão certificador não pede o certificado de TEF, certo, Denison? Correto. Né? Você pode chegar lá sem estar homologado TEF e ter a rotina de impressão de vinculado na sua aplicação, porque você fez só para passar no PAF, sem problema algum. Eu acho que a intenção, quando se pensou nisso no PAF, é assim, ó, já que o cara não faz TEF, beleza, mas pelo menos vamos deixar preparado já para imprimir um vinculado quando ele precisar fazer um TEF. Eu acho que a intenção deve ter sido mais ou menos essa, tá? Perfeito? Última pergunta para o Denis fazer a apresentação aqui, diga lá. Claro. Tá. Joia. Certo. Cara bom, né? Aí o que acontece? Esse MD5 DLL é diferente. Tá. Isso, então tem o executável e várias DLLs, né? Da balança, do display, da impressora e tal. Como é que trata isso, Denis? Você vai alterar sem nenhum problema, porque o seu principal não mudou o MD5. Então você pode trocar a DLL sem problema. Tem uma última pergunta aqui, ó. Diga lá. Desde que essa retaguarda não homologada que você integrou, execute algum item que o PAF diz como tem que ser. Tem que levar para homologar. Não. Quando apagar, receber, não. Beleza? Tá clara a regra aí, tá bom? Pessoal, o Denison preparou uma apresentação muito legal e a gente abre espaço nessa palestra para que ele possa falar um pouco de algumas dicas e truques aqui sobre a questão do PAF, tá? Eu acho muito importante vocês prestarem bastante atenção nisso aí, legal? Denison, por favor. Primeiro eu vou começar aí falando alguns erros mais constantes que algumas empresas têm cometido durante o processo de homologação, até mesmo para evitar futuros mesmos erros, né? A questão primeira é o menu fiscal. O menu fiscal, como todo mundo que ou está iniciando ou já andou lendo o roteiro aí várias vezes, é uma das funções primordiais do PAF-SF. O menu fiscal, as nomenclaturas das opções deles tem que ser realmente o que tiver entre as aspas descritas no roteiro. E uma dessas que o pessoal está falhando assim drasticamente é sobre aqueles dois ali, que é a tabela de técnico de produção e o vendas do período. Para quem não trabalha com produção própria, essa função ainda tem que constar no menu fiscal, porém, no próprio ato COTEP, já tem agora uma mensagem para esses estabelecimentos que não trabalham com essa funcionalidade, para apresentar, que, na verdade, é aquela ali, ó, este PAF-SF não executa funções de baixa de estoque em base em índices técnicos de produção, não podendo ser utilizado por estabelecimentos que necessitem desse recurso.
Caso a empresa trabalhe com produção própria, ela vai gerar o arquivo e me mostrar todo o processo de produção. Tá. A outra também que eu já havia citado anteriormente é a questão do vendas do período. O que é o vendas do período? Vendas do período é a geração de 2 arquivos com nomes específicos, que um deles é um arquivo no layout do Sintegra e outro é outro arquivo no layout do SPED. O arquivo do Sintegra tem que conter os registros 10, 11, 60M, A, D, 75, 90 e os de saída da nota, que é, se vocês realizam nota automática, modelo 1 ou 1A, vai gerar os registros 50 e 54. Se faz nota série D, que é 02, né, nota fiscal de contingência, tem que gerar o registro 61 e assinar esse arquivo no final. O outro arquivo é o arquivo gerado no layout do ato COTEP 0908, que é o SPED fiscal. O SPED vai conter, esse arquivo vai conter os registros da família 0, os de saída, que são da família C100, caso trabalhe com nota automática, C300, caso trabalhe com nota série D, e C400 para cupom fiscal. E o bloco H e 9 e a assinatura digital no final. Então, essas questões, se vocês forem dar uma lida no roteiro, não estão bem claras quais devem ser esses registros. No roteiro diz que tem que ser todos os registros de saída, mais alguns especificados lá. Outra questão também que o pessoal tem cometido alguns probleminhas aí, é a questão de mensagens de erro. Ou seja, são mensagens apresentadas pelo próprio software com base em retornos ou da impressora ou de outros equipamentos. No caso aqui, vou citar o exemplo, erro de número de série. A gente muda a impressora, aquela impressora que a gente colocou agora não está configurada para rodar nesse PDV, então o software tem que apresentar uma mensagem de erro específica ao teste executado, que é número de série incorreto, ou a impressora não confere no arquivo auxiliar. O mesmo caso acontece com GT, fim de papel da impressora, ou pouco papel, fim de comunicação, ou sem comunicação, impressora desligada. Cada uma dessas mensagens tem que ser respectiva ao erro apresentado, ao padrão que a gente vai seguir. Por exemplo, a gente mandar fazer o teste do papel, no caso eu precisaria ver a mensagem de fim de papel. Se a gente mandar uma redução Z, tentar emitir um cupom posteriormente à redução Z, o software tem que apresentar a mensagem de redução Z já emitida, ou não pode haver mais redução Z. Agora aqui já apresentando os novos requisitos do roteiro que foram incluídos aí, que tem dado um pouquinho de problema, é esse bloco 7. Eu vou explicar ele um pouquinho mais no final, mas só dando uma entrelinhas aqui para ele. Ele é a geração do caractere interrogação nos arquivos gerados pelo seu programa. Ou seja, se o usuário ou alguém entrar no seu banco de dados e mudá-lo via outro software ou na mão mesmo, mandando um comando update, alguma outra funcionalidade, o seu software, ao gerar um arquivo, tem que identificar que esse dado na base foi alterado e colocar a interrogação em respectivo dado. Só mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Outra questão também que já foi falada aqui, inclusive pelo Claudenic, a pré-venda não imprime nenhum documento contendo a descrição dos produtos. E também o procedimento da mesclagem dessas pré-vendas, contendo cancelamento da primeira pré-venda, posteriormente o cancelamento da segunda, e daí sim criando uma nova pré-venda, contendo todos os itens da primeira, mais os itens da segunda, cancelando aqueles itens que já estavam cancelados, caso houverem, e emitir o cupom dessa terceira pré-venda. No caso, no teste mesmo, que até foi uma pergunta do rapaz ali, ele mencionou o seguinte, que ele, ao fazer um DAV, ele gera um controle financeiro. Na homologação tem um teste específico, tanto para o DAV quanto para a pré-venda, que se a gente faz uma pré-venda, e essa pré-venda ainda, no momento, não virou cupom, o software não pode ter nenhum controle financeiro em cima dessa pré-venda. Esse controle só vai vir a partir da emissão do cupom. A mesma coisa cabe ao DAV.
E outra questão também, lembrando,